Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa terceira aula de Psicologia da Educação. Hoje a gente vai ver as teorias do desenvolvimento humano e as implicações pedagógicas, né? O que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? A gente vai ver o desenvolvimento humano e a educação, ou o ciclo vital, a epistemologia genética do Jean Piaget, a teoria histórico-cultural do Levi-Vygotsky, a teoria da psicogênese da pessoa completa, do Henri Vallon, e as contribuições de Sigmund Freud, Eric Erikson e Yuri Bronfenbrenner, né? Então, hoje, né, temos por objetivo apresentar e distinguir e discutir as principais contribuições de teóricos do desenvolvimento humano para a educação, com foco nas teorias do Jean Piaget, do Levi-Vygotsky e do Henri Vallon. Então, para começar no jeito, a gente vai começar com desenvolvimento humano e educação, o ciclo vital. Então, ao longo da história da humanidade, diferentes culturas tiveram entendimentos distintos sobre as crianças e suas diferenças em relação aos adultos. Mas, sem dúvida, os mais significativos avanços foram feitos pelo surgimento da psicologia científica e seus estudos sobre o desenvolvimento infantil. Eu vou deixar aqui uma sugestão, né, para saber mais para vocês, da visão a respeito da infância, como ela foi se modificando ao longo da história, né? Então, para isso, eu vou deixar o livro aqui, uma indicação, vai estar na descrição do vídeo, do Felipe Arias, né? História Social da Criança e da Família, né? Da editora LTC, ok? Então, nessa disciplina de Psicologia da Educação, a gente vai falar quase sempre de aprendizagem, mas não em desenvolvimento. Contudo, a aprendizagem e desenvolvimento são dois conceitos muito importantes para a Psicologia da Educação. Por vezes, são definidos de forma muito semelhantes, outras de forma muito contrastante. E ainda há vezes que eles são complementares e se interrelacionam. Então, teóricos da abordagem comportamentalista, por exemplo, não usam o conceito de desenvolvimento, mas sim o de aprendizagem, como a gente vai ver na próxima aula, na aula 4, né? Pela ênfase, né, que dão à influência do ambiente para entender que o desenvolvimento como algo contínuo e não dividido em etapas, como a gente vai ver nessa aula. Então, já os teóricos da abordagem cognitiva, de abordagens cognitivistas e construtivistas, se valem de ambos os conceitos. Alguns deles usam a noção de desenvolvimento mais atrelada a questões biológicas, enquanto outros acreditam na interação entre o que é biológico e o que é ambiental. Então, de modo geral, a ideia de desenvolvimento tem a ver com as mudanças, a sequência de etapas qualitativamente diferentes que mudam a nossa forma de pensar, ser, sentir e agir. Então, o desenvolvimento humano ele deve ser entendido em sua totalidade, destacando para isso 4 aspectos básicos do desenvolvimento humano, né? O primeiro aspecto, físico-motor. Então, ele se refere ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo, a coordenação motora, né? Então, o segundo aspecto é o intelectual cognitivo, né? Que é a capacidade de pensamento, memória, lógica e raciocínio, né? Por exemplo, é uma criança brincando, um adolescente planejando os gastos de sua mesada, né? Operações mais complexas, né? O terceiro aspecto é o afetivo emocional, que é o modo particular do indivíduo integrar suas experiências, é o sentir. Então, por exemplo, isso tem a sexualidade, os medos, as alegrias. E os aspectos sociais é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas, né? Por exemplo, a própria socialização da criança. Então, as teorias do desenvolvimento humano normalmente partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociados, mas teorias distintas acabam enfatizando mais um ou outro aspecto em diferentes momentos, como a gente vai ver mais para frente. Influenciados por esses aspectos, nós crescemos e nos desenvolvemos e somos potencializados para aprender. Então, a psicologia científica construiu diversas teorias sobre a relação ensino-aprendizagem, considerando a influência desses mesmos aspectos. Então, nessa aula e também na próxima, a gente vai discutir essas teorias em mais profundidade, né? Além disso, uma discussão muito importante sobre o desenvolvimento humano se refere ao papel do inato e do adquirido. É fato que nós herdamos uma genética e que tudo que somos depende dessa genética, ou seja, do que é inato.
Mas não basta ter a receita de um bolo para que o bolo saia exatamente igual. Ou seja, existem outras variáveis que interferem. Nós nascemos com potencial genético humano, mas somos transformados no e pelo meio físico e cultural em que vivemos. Nós nascemos com potencial para aprender qualquer língua, mas aprendemos justamente aquela que compartilham as pessoas ao nosso redor. Nós temos um potencial genético para a altura, mas só atingiremos esse potencial se tivermos alimentação e atividade física compatíveis. Ou seja, nosso desenvolvimento depende sempre da interação entre a genética e o nosso meio físico e cultural. Atualmente, a questão do debate entre o inato e o adquirido não está solucionada completamente, mas há uma maior tendência a acreditar que é a interação entre a natureza, né, que é o inato, e a cultura, que é o adquirido, que possibilitam o nosso desenvolvimento como um todo. As teorias que fundamentam essa premissa são chamadas de teorias interacionistas ou de matriz socio-interacionista. E são atualmente as teorias desenvolvimentais mais influentes em educação. Destacamos essas perspectivas as teorias do Piaget, do Vygotsky e do Vallon, que são, se a gente vai detalhar mais profundamente nessa aula. Como se tratam de teorias distintas, criadas em lugares e períodos distintos, cada qual tem as suas peculiaridades e olhares sobre o desenvolvimento para a teoria da educação. Nem toda a teoria do desenvolvimento parte de uma matriz interacionista. Por isso, a gente vai tratar também essas outras perspectivas no encerramento dessa aula, né, e também na próxima aula, né? Então, para ajudar vocês, a gente recomenda a leitura da Introdução à Psicologia da Educação, 6 abordagens, organizado por Kester Carrara, que apresenta 6 abordagens diferentes em psicologia da educação, com um detalhamento mais amplo das teorias aqui, aqui discutidas, tá, ok? Eu vou deixar, inclusive, o nome desse livro também na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição dessa aula. Vamos lá? Então, uma última ressalva antes de a gente passar para as teorias, que todas elas são de meados do século XX, né? Do século passado. Então, desde os anos 1980, as grandes teorias explicativas passaram a ceder lugar para microteorias que explicam fenômenos pontuais. Ou seja, ao invés de uma grande teoria sobre o desenvolvimento geral, a maior parte das teorias se dedica a explicar como as crianças aprendem a ler, a falar, a perceber o mundo, a aprender matemática, entre outros, né? São microteorias que são mais focais e, portanto, fornecem explicações mais fáceis de serem testadas. As grandes teorias, como a gente vai apresentar hoje, né, continuam servindo de pano de fundo para essas microteorias, sendo que muitas coisas dessas propostas antigas já foram revistas e modificadas, né? E é importante que a gente conheça, primeiramente, esses grandes modelos e que depois busque mais informações complementares para entender como a psicologia do desenvolvimento se apresenta no século XXI. Então, nesse sentido, uma mudança radical da psicologia do desenvolvimento contemporânea é o entendimento da noção de desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Antes, as grandes teorias se ocupavam mais do desenvolvimento da criança até a adolescência. O entendimento geral era que não havia muitas modificações depois da adolescência e, por isso, as teorias só focavam o desenvolvimento até a puberdade. Atualmente, se considera que há mudanças durante toda a vida e, portanto, se estuda o desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Por isso, se pode dividir o desenvolvimento humano em 2 grandes etapas com suas subdivisões, né? As grandes etapas é a primeira etapa da vida e a segunda etapa da vida, né? Nomes bem simples para gravar. A primeira etapa da vida é composta por 5 faixas de idade, né? A primeira é a concepção, gestão e o parto, né, propriamente dito. A primeira infância, que vai do nascimento até os 2 anos de idade. A segunda infância, que vai dos 2 aos 6 anos. A terceira e última infância, que é a de 7 aos 11 anos. E, por fim, temos a puberdade e adolescência, que vai dos 12 até os 17. A segunda etapa da vida, ela já é composta por mais etapas, né? São 6 no total. Primeiro é a juventude, que vai dos 18 aos 25. A vida adulta jovem, que vai dos 25 aos 30. A vida adulta média, que vai dos 30 aos 50 anos. E a vida adulta tardia, de 50 a 65 anos, né? E, por fim, nós temos a velhice, que é a partir dos 65 anos. Por fim, entre aspas, né? Porque a vida não termina apenas na velhice, né? Nós temos mais uma etapa
que é a morte, né? Então, conceber o desenvolvimento ao longo do ciclo vital implica entender que nós nos desenvolvemos e aprendemos por toda a nossa vida. O que você imagina ser possível de ser aprendido em cada uma dessas etapas que foram ditas, né? Como a psicologia da educação contribuiria para cada uma dessas etapas, né? Então, para começar, a gente vai ver a epistemologia genética do Jean Piaget. O Jean Piaget nasceu em 1896 e morreu no ano do meu nascimento, em 1980. Ele foi biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Ainda nos dias atuais, muito do que sabemos sobre como as crianças pensam se deve aos trabalhos do Piaget. Ele é conhecido como o propositor da abordagem denominada epistemologia genética, porque é, ainda hoje, muito influente na educação. A etimologicamente falando, né, a palavra epistemologia significa a teoria do conhecimento, né, que é epistemo, né, que é conhecimento, e logia, estudo. Assim, epistemologia genética seria a gênese ou o surgimento do conhecimento. Para Piaget, a maturação biológica estabelece as pré-condições para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, o Piaget, ele acreditava que as crianças eram seres ativos em crescimento, com seus próprios impulsos internos e padrões de desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, para ele, era entendido como um produto dos esforços das crianças para compreender e agir sobre o seu mundo. As pesquisas de Piaget eram conduzidas utilizando o que ele denominou de método clínico, que combinava observações do comportamento das crianças durante a realização de tarefas lógicas, com um questionamento flexível do pesquisador para descobrir como as crianças pensam. Dessa forma, e utilizando as famosas provas piagetianas, como ficaram conhecidos os desafios de lógica para as crianças, ele descobriu que as crianças típicas de 4 anos, por exemplo, acreditavam que moedas ou flores eram mais numerosas e dispostas em filas do que amontoadas ou empilhadas, né? Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição um link do próprio YouTube, né? Onde traz uma série de provas e experimentos piagetianos, né? E eles são bem bacaninhos, vocês vão gostar. São vários vídeos, na realidade. Então, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, ela foi formulada e revista por ele ao longo de muitas décadas de pesquisa. Ele acreditava que o desenvolvimento cognitivo se inicia com uma capacidade inata dos seres humanos que, assim como outros seres vivos, tendem a se adaptar ao ambiente. Assim, desde o nascimento, os bebês tentam se adaptar ao seu ambiente, passando por uma série de estágios qualitativamente diferentes, como a gente vai ver mais adiante. Em cada estágio, a mente da criança opera de modo diferente para resolver os problemas com os quais ela se depara, passando desde operações mentais baseadas na simples atividade sensório-motora até o mais refinado pensamento lógico abstrato. Esse desenvolvimento gradual ocorre e depende de 3 princípios interrelacionados: organização, adaptação e equilibração. A organização se refere à tendência inata que temos de criar estruturas cognitivas cada vez mais complexas que abarquem os conhecimentos adquiridos, né? Essas estruturas são chamadas de esquemas, que são padrões organizados de comportamentos que uma pessoa utiliza para pensar e agir em determinadas situações. Quanto mais experiências, mais complexos os esquemas se tornam. Então, para a aprendizagem para a Piaget acontece quando a informação é processada pelas estruturas cognitivas. Então, dessa forma, o conhecimento construído vai sendo incorporado às estruturas cognitivas anteriores ou às novas que irão se formando. Essas novas estruturas cognitivas serão estimuladas a surgir nos indivíduos a partir de situações desafiadoras e problematizadas a eles apresentadas, né? Para que ocorra a aprendizagem, é necessário, então, a adaptação. Então, a adaptação é um termo utilizado por Piaget para descrever como uma criança lida com novas informações que parecem conflitar com o que ela já sabe, né? A adaptação envolve 2 etapas, né? A primeira é a assimilação, que é receber informações e incorporá-las às estruturas cognitivas existentes. A segunda é a acomodação, que é mudar nossas estruturas cognitivas para incluir um novo conhecimento. A equilibração, que é um esforço constante para manter um balanço ou um equilíbrio estável, ele determina a mudança, né? Ela determina a mudança da assimilação para a acomodação. Quando as crianças não conseguem lidar com as novas experiências dentro das suas estruturas existentes, organizam novos padrões mentais que integram a nova experiência, assim restaurando o equilíbrio. Então, um bebê que está acostumado a mamar no seio ou na mamadeira e que começa a sugar o bico do canudo de uma caneca para bebês está demonstrando assimilação.
utilizando um esquema já existente para lidar com um novo objeto ou com uma nova situação. Quando o bebê descobre que para bebê de canudo são necessários movimentos da língua e da boca um pouco diferentes daqueles utilizados para sugar o seio ou a madeira, ele se ajusta pela modificação do esquema anterior. Ele acomoda seu esquema de sugação para lidar com uma nova experiência. A caneca. Assim, a assimilação e a acomodação operam juntas para produzir equilíbrio e crescimento cognitivo. Então, todo esse processo é incessante e constituído do nascimento até a morte, na tentativa de adaptar o pensamento e a ação. Podemos constatar que, nessa forma de entender o processo de aprendizagem, a gente vai ver que o conhecimento é algo provisório e sempre passível de ampliação. Daí a ideia construtivista. O conhecimento está sempre em construção. Então, nesse sentido, o papel do professor é ser capaz de criar ambientes de aprendizagem que compreendam o ser humano em sua totalidade, com seus diferentes modos de aprender e diferentes formas de resolver problemas. Sua preocupação central será formar indivíduos autônomos, criativos, críticos, levando em consideração os aspectos físicos, biológicos, cognitivos, afetivos, culturais e sociais dos aprendizes. Outra importante contribuição da epistemologia genética para o entendimento do processo da aprendizagem é a defesa dessa abordagem, de que o indivíduo passa por várias etapas, né, de desenvolvimento cognitivo ao longo de sua vida. Piaget propôs a existência de 4 estágios no desenvolvimento cognitivo, né, que é o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Segundo ele, cada período é caracterizado por aquilo de que melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. Ele demonstrou que existem formas de perceber, compreender e se comportar próprias de cada faixa etária, em uma assimilação progressiva do meio. Então, a gente vai fazer uma síntese agora do desenvolvimento cognitivo humano para vocês entenderem o que é cada um deles, né? Então, esses períodos ou estágios de desenvolvimento, né? O primeiro, sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos, né? A gente repara aí a primeira infância, né? Então, nesse estágio, a criança ela busca adquirir controle motor e aprender sobre os objetos físicos que a rodeiam. A criança ela adquire o conhecimento por meio de suas próprias ações, que são controladas por informações sensoriais e imediatas. Assim, a criança conquista, por meio de sua percepção e de seus movimentos, todo o universo que a cerca. No início, a vida mental se reduz ao exercício dos aparelhos reflexos, né, de fundo hereditário. Um exemplo é a ação de sugar. Com o passar do tempo, esses reflexos se desenvolvem e, ao final desse período, a criança já é capaz de utilizar objetos para alcançar os seus objetivos. Como exemplo, usa uma vassoura para pegar um brinquedo que está longe, utilizando a inteligência prática ou sensório motora. Nesse período, o desenvolvimento físico é acelerado, né? É o suporte para o aparecimento de novas habilidades para o domínio do ambiente. E assim, a criança saberá diferenciar o seu eu e o mundo exterior. Essa diferenciação também ocorre no campo da afetividade. Observe que os medos das crianças mudam e ela já faz escolhas de brinquedos ou de pessoas. Nesse curto espaço de tempo, a criança evolui de uma atitude passiva para a ativa, imitando regras e comportamentos dos adultos. A fala surge por meio da imitação de sons, ainda sem significados. A criança, nesse estágio, é um ser que depende muito da estimulação e de cuidados das pessoas e do meio em que vive. Segundo estágio, que é o pré-operatório, vai dos 2 até os 7 anos. Então, a gente já pula um pouco lá a segunda infância, né? Então, nesse estágio, a criança busca adquirir a habilidade da fala, né? Nomeia objetos e raciocina intuitivamente, mas ainda não consegue coordenar operações fundamentais. O aparecimento da linguagem modifica os aspectos intelectuais, afetivo e social da criança. A interação e a comunicação entre os indivíduos são consequências da linguagem, né? Então, com a palavra, conseguimos exteriorizar nossa vida interior. Com a linguagem surge o pensamento que, no princípio, é subjetivo e simbólico, misturando fantasia à realidade, e a criança ainda não tem conceitos de números. Durante esse estágio, a criança passa a procurar a razão das coisas. É a fase dos porquês. Por quê? Né? Então, nas brincadeiras, as regras não são bem aceitas, pois a criança está envolta, né, com egocentrismo acentuado. Né? Ao final desse período, as regras já são entendidas como necessárias. Com o domínio ampliado do mundo, a criança adquire outros interesses, surgindo uma escala de valores internos que balizarão suas ações.
A criança chega ao final desse período com a maturação neurofisiológica completa, permitindo o desenvolvimento de várias habilidades, incluindo coordenação motora fina, conseguindo pegar objetos com a ponta do dedo, né? Por essa razão, a habilidade da escrita é um exemplo de habilidade que pode ser adquirida nesse momento do desenvolvimento, culminando com a idade escolar. A seguinte, né, as operações concretas, né, que é a terceira infância, né, dos 7 aos 11 ou 12 anos, né. Com o estágio operatório concreto, se pressupõe que a criança já tenha superado o seu egocentrismo, né, por meio dos relacionamentos que vivenciou. Então, nesse estágio, a criança começa a lidar com conceitos abstratos, como os números, né, e é marcada por uma lógica interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos. É o período das construções lógicas, na qual a criança estabelece relações entre as coisas e com pontos de vista diferentes. No plano intelectual, surgirá uma nova capacidade, que são as operações. A criança conseguirá realizar uma ação física ou mental dirigida a um fim, né, que é o objetivo, e revertê-la ao início. Em nível de pensamento, a criança ela consegue, né, estabelecer corretamente as relações de causa e efeito e de meio e fim, sequenciar ideias ou eventos, trabalhar com ideias sobre dois pontos de vista, né, simultaneamente, e, por fim, formar conceito de número, né, que é inicialmente concreto e depois abstrato. Concreto porque ela precisa ver a quantidade, né, um, dois, três, né, para chegar no três. Apenas pensar no número. Então, no plano afetivo, a criança será capaz de cooperar com os outros, trabalhar em grupo e ter, ao mesmo tempo, autonomia pessoal, criando seus próprios valores. Também surge a vontade, né? Conflitos entre o dever e o prazer, e no final do período, as necessidades afetivas e de segurança são satisfeitas progressivamente pelo grupo, em detrimento da família. Então, a cooperação irá desenvolver por todo esse período em relação ao novo grupo. A partir das necessidades, elaboram formas próprias de organização grupal, criando novas regras que deverão ser aceitas por todos os participantes. Ao final do período, acontece a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal ou abstrato, que aí tem o operatório formal, que é a partir dos 11 ou 12 anos em diante. Então, no estágio operatório formal, a criança começa a raciocinar lógica e sistematicamente. Esse estágio é definido pelo despertar do raciocínio abstrato, né? As deduções lógicas podem ser feitas sem o apoio de objetos concretos. É a transição para o modo adulto de pensar, sendo capaz de pensar sobre ideais abstratas, né? Nesse período, o adolescente realiza as operações do plano das ideias, sem necessidade de manipulação ou referências concretas. É capaz de lidar com conceitos como liberdade, justiça, democracia e, assim, domina progressivamente a capacidade de abstrair e generalizar. Cria teorias sobre o mundo para reformulá-lo, isto é possível por sua capacidade de reflexão espontânea. O exercício da reflexão permite, inicialmente, ao adolescente submeter o mundo real às teorias de seu pensamento e é capaz de é capaz de criar. Esse processo ele irá se atenuar por meio da reconciliação do pensamento com a realidade, até ficar claro que a função da reflexão não é contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência. As suas relações sociais mudam, passando por uma fase de interiorização que se configura aparentemente como antissocial, se afastando da família e não aceitando o conselho dos adultos, mas o alvo de sua reflexão é a sociedade. Posteriormente, atinge o equilíbrio entre pensamento e realidade. É quando compreende a importância da reflexão para a sua ação sobre o mundo real. No aspecto afetivo, o adolescente vive conflitos, deseja se libertar do adulto, mas ainda depende dele. Deseja ser aceito pelos adultos e amigos. O grupo de amigos é o mais forte referencial, determinando o vocabulário, jeito de se vestir e aspectos do comportamento e sua moral. Seus interesses são diversos, imutáveis e vão se estabilizando pela chegada da vida adulta. Esse processo culmina em um equilíbrio entre o real e os ideais dos indivíduos, isto é, de revolucionário no plano das ideias. E ele se torna, né, transformador no plano da ação. Na idade adulta, não surge nenhuma nova estrutura mental, apenas ocorre um aumento gradual do aspecto cognitivo em profundidade e melhor compreensão da realidade, influenciado por conteúdos afetivo-emocionais e definindo sua forma de estar no mundo.
Cada estágio é um período no qual o pensamento e o comportamento do indivíduo é caracterizado por uma forma específica de conhecimento e raciocínio. Assim, assim, o conhecimento desses estágios pode melhorar a prática educativa. Se conhecermos melhor a maneira de que os indivíduos aprendem em cada estágio, podemos desenvolver métodos e práticas de ensino apropriadas. Então, dessa forma, a teoria piagetiana é muito influente na educação desde os anos 1980. E para saber mais, eu vou deixar aqui também na descrição sobre a teoria de Piaget e as suas contribuições para a educação. Eu vou deixar aqui um vídeo da coleção Grandes Educadores, né? Também, que está no YouTube. Eu vou deixar para vocês assistirem. Pronto. Ok? E vamos começar com um contemporâneo, mas que eles não se conheciam, né? Do Jean Piaget. A teoria histórico-cultural do Levi Vygotsky, né? Lev Semenovich Vygotsky, né? Ele nasceu também em 1896, olha só que morreu em 1934. Ele foi um psicólogo bielorrusso que elaborou uma teoria do desenvolvimento cognitivo, sustentando que todo conhecimento é construído socialmente no âmbito das relações humanas. Sua obra é, hoje, a fonte de inspiração do socioconstrutivismo, tendência cada vez mais presente nas discussões sobre a educação. O Vygotsky ele construiu seu pensamento a partir de um aporte teórico marxista, né, o materialismo histórico dialético, pois vivia no período da Revolução Russa. Ele buscava criar uma nova forma de entender a psicologia, superando as escolas de psicologia existentes até então, pois, em sua opinião, elas estavam estagnadas. Dois outros pensadores contribuíram muito para o pensamento vygotskiano, né? Então, o neuropsicólogo Alexander Luria, né, que nasceu em 1902, né, contemporâneo dele, até 1927, ele morreu em 1977, e o psicólogo Alexei Leontiev, né, também, mesmo contemporâneo também, nasceu em 1903 e faleceu em 1979. Juntos, o Vygotsky, Leontiev e Luria formavam a Troika, né, que é trio em russo, um grupo de psicólogos que avançavam muito na corrente russa da psicologia da educação. Essa abordagem recebe algumas denominações, como psicologia histórico-cultural, teoria interativista sociocultural, psicologia socio-interacionista, teoria histórico-social, psicologia socio-histórica. Então, aqui, né, a gente vai fazer a opção de chamá-la de histórico-cultural, né, enfatizando a importância dos aspectos culturais e históricos na formação social da mente. A abordagem proposta por Vygotsky e seus colaboradores buscava uma síntese para a psicologia. Ambicionava integrar, numa mesma perspectiva, o ser humano como corpo e mente, como ser biológico e cultural, como membro de uma espécie animal e participante de um processo histórico. Eles entendiam que o funcionamento psicológico tipicamente humano é cultural e, consequentemente, histórico, e que havia elementos mediadores na relação entre o homem e o mundo, que seriam os instrumentos, os signos e todos os elementos do ambiente, carregados de significado cultural e construídos nas relações humanas. Segundo a gente pode ver, né, a gente pode identificar três pilares da abordagem do Vygotsky, né? Primeiro, as funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O segundo é o funcionamento psicológico, né? E ele se fundamenta nas relações sociais entre os indivíduos e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo histórico. E, por fim, a relação homem-mundo, né, que é uma relação mediada por sistemas simbólicos. Então, na teoria do Vygotsky, a linguagem tem um grande destaque. Ele é duplamente importante para Vygotsky, pois, além de ser o principal instrumento de intermediação do conhecimento entre os seres humanos, tem relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em parceria com outros, que são os mediadores, né? Eu vou ler um trecho do Davis Oliveira que fala sobre isso, né? Que a linguagem intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança praticamente desde o nascimento. Quando os adultos nomeiam objetos, indicando para a criança as várias relações que estes mantêm entre si, ela constrói formas mais complexas e sofisticadas de conceber a realidade. Sozinha, não seria capaz de adquirir aquilo que obtém por intermédio de sua interação com os adultos e outras crianças, num processo em que a linguagem é fundamental.
Então, portanto, a linguagem é a ferramenta com a qual mediamos as relações e assim podemos considerar que o aprendizado é contínuo e a evolução intelectual é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de conhecimento para o outro. É mais comum utilizar o termo aprendizado do que aprendizagem para se referir à psicologia de Vygotsky, pois em russo o termo usado por ele equivale a algo como processo de ensino-aprendizagem. Isto é, ele inclui sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas. Para Vygotsky, o aprendizado é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, entre outros, a partir de seu contato com a realidade, com o meio ambiente e com outras pessoas. Para Vygotsky, a vivência em sociedade é essencial para a transformação do homem de ser biológico em ser humano. É pelo aprendizado nas relações com os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental. Ele caracterizou essa evolução intelectual em duas funções. A primeira, cuja qual nascemos, que é a função psicológica elementar, que são os reflexos e a atenção involuntária, presentes em todas as crianças e nos animais mais desenvolvidos. A partir do aprendizado cultural, parte dessas funções básicas se transforma em função psicológica superior, como a consciência, o planejamento e a deliberação, características exclusivas do adulto. Então, as concepções do Vygotsky, né, segundo Oliveira, sobre o funcionamento do cérebro humano, se fundamentam em sua ideia de que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história social do homem, na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente. Então, dessa maneira, vamos construindo os conceitos que balizarão nossas ações e pensamentos. Partimos de conceitos construídos espontaneamente, por meio de nossa vivência e experiências, para conceitos científicos e sistematizados, sendo esses frutos do processo de aprendizado dos indivíduos e, claro, função da escola. Esse processo de transformação se estabelece por meio do aprendizado. É o que Vygotsky chamou de internalização, que é o processo de reconstrução interna, que envolve uma atividade externa que deve ser modificada, se tornando uma atividade interna. O desenvolvimento cognitivo é produzido pelo processo de internalização da interação social, com os elementos fornecidos pela cultura. Outro conceito importante na obra do Vygotsky é a mediação. Segundo sua teoria, toda a relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de instrumentos. Assim, todo aprendizado é necessariamente mediado, tornando o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante na educação, cabendo à escola facilitar o processo de aprendizagem, que só pode ser conduzido pelo próprio aluno. Então, desse modo, o aprendizado ele não se subordina totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro, provocando saltos de nível de conhecimento. O ensino para Vygotsky, ao contrário de Piaget, deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe, nem é capaz de aprender sozinho, porque na relação entre aprendizado e o desenvolvimento, o vem antes. Com o intuito de explicar o processo de construção de conhecimento ou desenvolvimento cognitivo, o Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, né? Ou potencial, né? Que definiu como que é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. A gente nota que o desenvolvimento proximal tem por determinante aquilo que a criança ainda não domina, mas é capaz de realizar com o auxílio de alguém mais experiente, como, por exemplo, quando uma criança já sabe somar e é desafiada a fazer uma multiplicação simples. Desenvolvimento proximal é o espaço que separa a pessoa de um desenvolvimento que está próximo a ser alcançado. É a distância entre o desenvolvimento real e o potencial, que está próximo, mas ainda não foi atingido. Outro conceito proposto por Vygotsky é o da zona de desenvolvimento real, ou ZDR. O desenvolvimento real é determinado por aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, porque já tem um conhecimento consolidado. Se tiver a habilidade da adição, por exemplo, esse é um nível de desenvolvimento real, quando a criança não mais precisa de ajuda para realizar algo, né? O Vygotsky ele atribuiu grande importância ao papel do professor. Na escola, o professor funciona como impulsionador do desenvolvimento cognitivo da criança.
Ao professor, cabe apresentar às crianças novas formas de pensamento e conceitos, mas não sem antes detectar que condições elas têm de aprendê-los, né? A aprendizagem dos alunos se constituirá mediante o processo de relação do indivíduo com seu ambiente sociocultural e com o suporte de outros indivíduos mais experientes. Priorizando as interações entre os próprios alunos e deles com o professor, o objetivo da escola, então, é fazer com que os conceitos espontâneos que as crianças desenvolvem na convivência social evoluam para o nível dos conceitos científicos. Assim, o professor assume o papel de mediador na formação do conhecimento. O mediador é quem ajuda a criança a concretizar um desenvolvimento que ela ainda não atinge sozinha. Na escola, o professor e os colegas mais experientes são os principais mediadores. A abordagem realizada por Vygotsky conclui que o aprendizado é contínuo e o desenvolvimento intelectual se concretiza por saltos qualitativos de um nível de conhecimento para o outro, né? No qual o ensinar e o aprender formam uma unidade que delimita o campo de constituição do indivíduo na dimensão sociocultural. São processos indissociáveis que implicam a ideia que o professor participa ativamente do processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Então, para saber mais sobre a teoria do Vygotsky e suas contribuições para a educação, eu vou deixar também aqui na descrição o link do vídeo da coleção Grandes Educadores, tá bom? Aliás, eu tenho que falar até por que estou deixando, às vezes, o link ao invés de passar com o vídeo é curtinho. Porque vocês podem reparar que na aula 2 tem uma parte do vídeo que está silenciada, mas eles estão lá, todos os vídeos estão lá. Mas está silenciada. Por que está silenciada? Por conta de direitos autorais. Por isso, tá bom? Bom, e o Henri Vallon, né? A teoria da psicogênese da pessoa completa, né? O Henri Vallon, ele foi um médico, psicólogo e professor francês. Ele nasceu em 1879 e morreu em 1962. Ele foi contemporâneo de Piaget e do Vygotsky, né? Assim como Vygotsky, Vallon recebeu forte influência do materialismo histórico dialético, tornando-se um destacado ativista marxista. Em 1931, ele se filiou ao Partido Socialista e, em 42, 11 anos depois, ao Partido Comunista Francês. Em sua dimensão política, ele foi nomeado secretário da Educação Nacional em 1944, lá na França. Após esse período, ele trabalhou para uma reforma educacional francesa e, junto ao físico Langevin, isso. Ele propôs o importante plano Langevin-Vallon para o sistema educacional francês, né? A diretriz do projeto era construir uma educação mais justa para uma sociedade mais justa. O Vallon teve uma vida intensa. Na Primeira Guerra Mundial, ele atuou como médico, quando pesquisou as relações entre os fenômenos neurológicos e psicológicos nos períodos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi perseguido pelos nazistas e viveu na clandestinidade por causa do seu ativismo político. A sua teoria sobre o desenvolvimento está intimamente ligada à dimensão psicogenética e é interacionista. Vallon fez inúmeras publicações dirigidas aos professores. Em sua obra, foca a formação do professor e aponta para a importância do papel dele, que o papel dele tem dentro da relação ensino-aprendizagem. O Vallon indica que a relação ensino-aprendizagem apenas pode ser analisada como uma unidade, pois são lados de uma mesma moeda, na qual a relação professor-aluno é um fator determinante. Ambos, professor e aluno, são sujeitos concretos e historicamente determinados e trazem bagagem cultural, experiências que o meio lhes propiciou. O aluno e o professor estão em desenvolvimento durante o processo, que é aberto e inacabado, sempre. Ao ensinar, o professor está promovendo o desenvolvimento do aluno e o seu próprio. O professor ele deve confiar incondicionalmente na disposição do aluno de aprender. Juntos ao conhecimentos teóricos, é também relevante para o professor a sensibilidade, a curiosidade e a sua habilidade de observação sobre o que acontece na relação ensino-aprendizagem. Para o professor, os conceitos e princípios proclamados na teoria de Vallon são instrumentos que auxiliam na compreensão do processo de construção da pessoa humana, inserido em um contexto cultural que o seu tempo lhe oferece. A ação educativa do professor deve ser fundamentada pelo conhecimento da natureza e do desenvolvimento da criança, observação sistemática da capacidade e das necessidades de seus alunos, e ainda ter um olhar para a dimensão afetiva da relação ensino-aprendizagem, com base na psicologia infantil.
Suas ideias e escritos nos levam a pensar que o professor, ao realizar suas funções cotidianas na escola, demonstra inúmeros saberes que são temporais e plurais. Esses saberes são construídos em um tempo e espaço determinado, social e culturalmente, diante de sua formação profissional. Ou seja, está em jogo também a visão de mundo do professor, suas concepções, crenças e valores. Sobre a formação do professor, além dos conhecimentos relativos à criança, ainda se demanda o estudo do meio, ou dos meios em que ela se desenvolve. Das temáticas abordadas por este pensador, a afetividade ganha destaque em seus escritos. O Vallon ele defende que, no decorrer de todo o desenvolvimento humano, a afetividade tem papel fundamental. Ele tem a função de comunicação nos primeiros meses de vida, se manifestando basicamente por meio de impulsos emocionais. É a afetividade que estabelece os primeiros contatos da criança com o mundo externo. Então, a afetividade se refere à capacidade à disposição de o ser humano ser afetado pelo mundo exterior / interior por sensações ligadas às tonalidades agradáveis e desagradáveis. Ser afetado e reagir com atividades, seja internas ou externas, que a situação desperta. A afetividade é a forma inicial de interação com o meio e a motivação primeira do movimento. À medida que o movimento proporciona experiências à criança, ela vai respondendo por meio de emoções. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais. Pela afetividade que a criança irá notar as diferenças dela e do meio, do ambiente que a cerca. É primordial para a criança perceber que as diferenças entre o meio e ela própria na etapa final, ou melhor, na etapa inicial do seu desenvolvimento. É importante lembrar que, para Vallon, não há dicotomia entre a afetividade e a cognição, ou a afetividade e o ato motor. Então, esses são fatores que estão presentes no desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Em relação à dialética indissociável entre eles. Essas dimensões atuam em conjunto e se estabelecem nas interações humano-sociais, né? O Vallon ele propõe que a afetividade, o ato motor, né, que é a motricidade, e o conhecimento da pessoa, que é a cognição, são domínios ou campos funcionais que a criança desvendará no decorrer de seu desenvolvimento e que devem ser entendidos conjuntamente. Então, dessa maneira, se estabelece o eixo principal da teoria de Vallon, que é a visão integradora do desenvolvimento humano, que passa pela dimensão cognitiva, afetiva, motora da criança. Em sua evolução, a afetividade é marcada por 3 momentos. Primeiro, a emoção, na qual predomina a ativação fisiológica. 2, o sentimento, que é o predomínio da ativação representacional. E, por fim, a paixão, a ativação do autocontrole. A gente percebe aqui a relação intrínseca entre os fatores sociais e orgânicos de desenvolvimento humano, né? A teoria aponta para as 2 ordens de fatores que irão constituir as condições em que emergem as atividades de cada estágio, né? Fatores orgânicos e fatores sociais, né? Será no mergulho do organismo em dada cultura, em determinada época, que se desenvolverão as características de cada estágio. A interação entre esses fatores define as possibilidades e os limites dessas características. A existência individual como estrutura orgânica e fisiológica está enquadrada na existência social da sua época. Então, com isso, a gente quer reafirmar que a emoção, o sentimento e a paixão resultam de fatores orgânicos e sociais e correspondem a diferentes configurações e predomínios de nosso desenvolvimento e que se realizam em estágios, como a gente vai ver de forma mais sucinta, né? Bom, os estágios de desenvolvimento humano para o Vallon, né? Então, assim como o Piaget, o Vallon ele também descreve o desenvolvimento infantil em momentos ou estágios de desenvolvimento humano, né? A sua dimensão temporal vai do nascimento até a morte e está distribuída em estágios que expressam características próprias e cuja configuração está determinada histórica e culturalmente. Os estágios não são os estanques, né? Eles não cessam quando o outro estágio surge. Apenas há a predominância de um sobre o outro numa relação dialética, ou seja, são contraditórias e complementares entre si, né? Entretanto, cada estágio é considerado um sistema completo em si, mas se torna visível a presença de todos os componentes na construção da pessoa humana. Então, o Vallon caracteriza os estágios da seguinte forma. Primeiro, que é o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até 1 ano de idade. Então, nesse estágio, aparecem os primeiros movimentos, né, que são bruscos e desarranjados.
Mas a criança expressa sua afetividade por meio desses movimentos, respondendo principalmente às sensibilidades corporais. O desenvolvimento orgânico predomina, os seus gestos e movimentos são caracterizados por notória impulsividade motora. A criança passa por um momento de total dependência do mundo adulto e de sua maturação fisiológica. A passagem para o estágio seguinte se caracteriza pela mudança das atividades reflexas e afetivas para uma atividade relacional e de exploração com o ambiente em que a cerca. O estágio seguinte é sensório motor e projetivo, né, que vai do 1 até os 3 anos. Então, paulatinamente, o interesse da criança se volta para a exploração do espaço físico, que se expressa no seu movimento de agarrar, manipular ou apontar, na intenção de nomeá-los. Né? É quando está prestes a dominar a fala e o andar. A criança se volta para o mundo externo em intenso contato com os objetos e as pessoas do seu convívio. É a fase dos porquês, para melhor compreender o funcionamento, a utilidade e os nomes das coisas e dos objetos. A terceira fase, que é a estágio do personalismo, né, que vai dos 3 até uns 6 anos. Né? Então, nesse estágio, aparece outro tipo de diferenciação, além da diferenciação entre o eu e o mundo. A criança começa a diferenciar o eu e o outro. É a fase que desponta a singularidade humana de se descobrir diferente de outras crianças e do adulto. A quarta fase, né, é o estágio categorial, que vai dos 6 até os 11 anos. Né? Então, nesse estágio, se acentua a diferenciação entre o eu e o outro. Né? Com ele, aparecem as condições mais estáveis para a exploração abstrata do mundo externo e concreto, mediante atividades de agrupamento, classificação, categorização em vários níveis de abstração, até chegar ao pensamento categorial. E, por fim, nós temos o estágio puberdade e adolescência, que vai dos 11 anos em diante. Né? Então, nesse estágio, irá aparecer a exploração de si mesmo, na busca de uma identidade autônoma, mediante atividades de autoafirmação e de questionamentos. A necessidade do apoio dos pares, com a formação de turmas ou grupos de interesse para se fortalecer e se contrapor aos valores do mundo dos adultos com quem convive. Esses valores que, a princípio, eram contrários à sua forma de pensar e agir, paulatinamente, por meio das determinações históricas e culturais, e vão sendo incorporadas ao adolescente, o impulsionando para a vida adulta, possibilitando escolhas mais assertivas para os diferentes desafios que as vidas nos impõem. Então, para saber mais sobre a teoria do Vallon e as suas contribuições para a educação, vou também deixar aqui o link do vídeo da coleção Grandes Educadores. E as contribuições do Sigmund Freud, Erik Erikson e de Uri Bronfenbrenner, né? Como a gente já disse, né, existem várias concepções acerca do desenvolvimento humano. Né? Embora atualmente as mais influentes em educação sejam a que nós apresentamos agora, né, são as apresentadas teorias interacionistas, outras teorias também são importantes e oferecem contribuições significativas. E ainda que nem sempre pensadas originalmente com fins educacionais, a gente destaca aqui 3 teorias que são apresentadas bem resumidamente para que a gente possa continuar os estudos, né? Se você quiser ainda mais aprofundar, né? A primeira é a teoria do desenvolvimento psicossexual, né? Psicossexual do Sigmund Freud, né? O Sigmund Freud ele é mundialmente famoso por ter criado a psicanálise por seus numerosos trabalhos desenvolvidos entre o final do século XIX e o início do século XX, embora não possa ser considerado um pedagogo ou educador, já que em seus trabalhos não desenvolve nenhuma reflexão razoavelmente sistemática sobre fins e meios de educação. Né? Freud ele acreditava que a personalidade se formava nos primeiros anos de vida e que nesse período as crianças passavam por conflitos inconscientes entre os seus impulsos biológicos inatos e as exigências da sociedade, o que incluía a educação. Ele propôs que esses conflitos ocorriam em uma sequência invariável de fases do desenvolvimento psicossexual, baseadas na maturação, por isso mais biológicas do que interacionistas, em que o prazer muda de uma zona corporal para outra. Assim, cada zona é responsável pelo nome de cada fase. Os estágios do desenvolvimento psicossexual para Freud são: primeiro é a fase oral, que é do nascimento até os 12, 18 meses, cuja principal fonte de prazer do bebê envolve atividades ligadas à boca, né, que é sugar e se alimentar.
Depois nós temos a fase anal, né, que vai dos 12, 18 meses até os 3 anos de idade, onde as crianças obtêm gratificação sexual retendo ou expelindo fezes, né? Depois nós temos a fase fálica, que vai dos 3 aos 6 anos, que as crianças se tornam apegadas ao genitor do sexo oposto e, posteriormente, se identificam com o genitor do mesmo sexo. A zona da gratificação, ela se transfere para a região genital. Depois nós temos a período de latência, né, que vai dos 6 anos até a puberdade, que é uma época relativamente calma comparada às fases anteriores. E, por fim, a fase genital, né, que é a puberdade até a idade adulta, que é o ressurgimento dos impulsos sexuais da fase fálica, agora dirigidos à sexualidade madura. Né? Já a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, né, a gente vai falar agora, então, enquanto Freud sustentava que as experiências da infância moldavam permanentemente a personalidade, o Erik Erikson desenvolveu sua teoria que abrange 8 estágios do desenvolvimento da personalidade ao longo do ciclo vital. Então, cada estágio envolve uma crise de personalidade, né? Uma questão de desenvolvimento que é particularmente importante naquele momento e que continuará a ter alguma relevância durante toda a vida. Essas crises surgem de acordo com um cronograma de maturação e devem ser satisfatoriamente resolvidas para um desenvolvimento saudável. A teoria de Erikson se sustentou melhor do que a de Freud, principalmente por sua ênfase nas influências sociais e culturais e no desenvolvimento depois da adolescência, né? Então, os estágios de Erikson são, primeiro é confiança versus desconfiança, né? Que vai do nascimento até os 12, 18 meses, né? Onde o bebê desenvolve a ideia de que se o mundo é bom e seguro ou não, né? 2, autonomia versus vergonha e dúvida, né, que é o segundo e terceiros anos, né? A criança ela desenvolve um equilíbrio entre independência e autossuficiência e vergonha e dúvida, né? Depois nós temos a iniciativa versus culpa, né, que é o quarto e quinto anos, né? A criança desenvolve iniciativa quando experimenta novas atividades e não é dominada pela culpa. A quarta fase é a construtividade versus inferioridade, que vai dos 6 aos 11 anos. A criança deve aprender habilidades culturais ou enfrentar sentimentos de incompetência. A quinta fase é a identidade versus confusão de papéis, que vai dos 12 até os 18 anos. Né? O adolescente deve determinar o seu sentido pessoal de identidade, né? Quem sou eu, né? Ou sentir confusão sobre os papéis. Já a primeira fase, já na parte adulta, né? Que é a intimidade versus isolamento, né, que é a sexta fase, é o jovem adulto, né, a pessoa procura formar compromissos com outros, né, em caso de fracasso, pode sofrer de isolamento. A sétima fase é geratividade versus estagnação, que é a meia-idade. O adulto maduro se preocupa em estabelecer e orientar a nova geração, ou então sente empobrecimento pessoal. E por fim, a integridade versus desesperos, né? Que é a velhice, né? O idoso ele alcança a aceitação da vida própria, né? Da própria vida, o que lhe permite aceitar a morte ou então se desespera pela incapacidade de reviver a vida. E, por fim, a teoria bioecológica de Uri Bronfenbrenner, né? Então, uma das mais recentes e atualmente influentes teorias é a teoria bioecológica, né? Do psicólogo estadunidense Uri Bronfenbrenner, né? Ele nasceu em 1917 e morreu em 2005, né? Então, segundo essa teoria, todo organismo biológico se desenvolve dentro de um contexto dos sistemas, né, ecológicos que favorecem ou prejudicam seu crescimento, né? Bronfenbrenner vê o processo de desenvolvimento humano como sendo modelado pela interação entre o indivíduo e o seu ambiente imediato e distante. Então, Bronfenbrenner ele propõe que diferentes sistemas interagem e afetam o curso de desenvolvimento ao longo da vida. Ao nascer, estamos em um ambiente familiar mais restrito, denominado microsistema, no qual as relações face a face são estáveis e significativas. A participação da criança em outros ambientes vai introduzindo um mesossistema, que é definido como um conjunto de microsistemas, né, por exemplo, escola, creche, igreja, possibilitando a consolidação de diferentes relações e exercitando papéis específicos dentro de cada contexto. Além disso, existe o exossistema, né? Exossistema, que é com X, tá? O exossistema. Que são são os ambientes nos quais as pessoas em desenvolvimento não se encontram presentes, mas cujas relações que neles existem afetam o seu desenvolvimento. Por exemplo, as leis, as decisões da escolinha, programas do governo, relações dos pais no trabalho,
Então, acima dos exosistema, Bronfenbrenner descreve o macrosistema, que abrange sistemas de valores e crenças que permeiam a existência de diversas culturas e que são vivenciados e assimilados no decorrer do processo do desenvolvimento, né? E por fim, ainda discute o cronossistema, que indicando a dimensão do tempo que afeta todos os sistemas. Então, para Bronfenbrenner, uma pessoa não é apenas o resultado do desenvolvimento, mas também formadora dele, né? As pessoas influenciam o seu próprio desenvolvimento por meio de suas características biológicas e psicológicas. Ele enfatiza que as pessoas não se desenvolvem isoladamente, né? E salienta que os contextos são interrelacionados e além disso, para poder concluir essa aula, a gente ressalta que, de longe de esgotar a temática, tudo isso, o intuito de tudo isso foi apresentar e diferenciar as principais teorias de desenvolvimento que contribuem às diferentes maneiras para os processos educativos, né? Então, além disso, a separação entre as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem é meramente didática. Por essa razão, elas quase não foram apresentadas, né, nessa aula, e na próxima aula a gente vai discutir mais sobre as teorias da aprendizagem, né? Contudo, seguindo os princípios da proposta de Brunner sobre o currículo em espiral, que mencionamos na aula passada, a gente vai sempre revisitando os conteúdos e agregando informações para as novas, que você possa ter a melhor compreensão sobre a psicologia da educação. Por isso, as teorias de desenvolvimento também vão ser revisitadas nas próximas aulas, né? E é isso. Então, para complementar aquilo que a gente estava falando, eu vou deixar os vídeos para vocês aqui embaixo, e vou deixar também umas informações, né? Opa! Alguns textos, né, com os quais vocês poderão pesquisar mais sobre o assunto. Vou deixar na descrição do vídeo, né? São vários, inclusive, viu? Já vou estar dizendo. São vários, tá? E é isso. Então, a gente volta na próxima aula com as concepções de aprendizagem e práticas de ensino. Até lá!